trabalhando aqui os mandamentos do apóstolo Pedro. Pedro foi um dos homens que andou com Jesus pessoalmente. E antes da sua partida, ele escrevera 2 livros, 2 epístolas, 2 cartas, direcionando a crentes que estavam dispersos naquela região da Ásia Menor. E dentro dessas cartas, dessas epístolas em especial que nós estamos abordando, a primeira epístola, o apóstolo mencionar muitos mandamentos que são essenciais para a vida cristã, para a vida cidadã. Não é somente para a vida cristã, mas para a vida cidadã. A pessoa que quer viver bem diante de uma sociedade corrompida. Preste bastante atenção, deixa a Bíblia aberta. Deixa aberta aí na carta de Pedro, que eu vou mencionando nomes aqui, na medida que nós formos ministrando a palavra de Deus. Então, Pedro, ele falava em muitos mandamentos, e nós selecionamos uma quantidade de mandamentos que Pedro falava para a igreja da sua época, para a igreja contemporânea sua. Mas esses mandamentos, eles perduram até os dias de hoje. Eles estão aí e vão perdurar enquanto haver um crente na face da terra, alguém que pegue as escrituras para ler, para estar observando os mandamentos do apóstolo Pedro, vão estar perdurando. E nós temos a obrigação de estarmos entendendo, porque não é um mandamento, esses mandamentos foram mandamentos inspirados por Deus, pelo Espírito Santo. Não são mandamentos de homens, não é um mandamento de homem, mas é um mandamento inspirado por Deus. Alguém pode até mencionar, questionar, dizer, mas foram homens que escreveram a Bíblia. Eu não sei que conversa é essa. A pessoa que quem escreveu isso aí? Quem? Um cavalo não tinha condição de escrever a Bíblia, escrever livros das Escrituras. Não tinha condição. Tinha que ser homens, eram homens mesmo que tinham que escrever as Escrituras. Não tinha jeito. Então Deus inspirar. O que é inspiração? É a atuação do Espírito de Deus na mente do escritor sagrado, para que ele transmita aos homens aquilo que Deus quer para a humanidade. Inspiração é isso. Então o Espírito de Deus, ele atuar na mente desses homens, direcionando eles para o caminho que o Senhor queria que eles atuassem. E nós estamos abordando essa questão aí do apóstolo Pedro. Nós falamos do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto mandamento, o próximo passado. Hoje nós vamos partir aí do quinto mandamento deixado pelo apóstolo Pedro para a igreja da sua época e para nós hoje aqui em Vila Santo Antônio. Então preste atenção. O quinto mandamento, presbítero leia capítulo 2 e versículo 2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. O quinto mandamento que eu estou entendendo aí é desejar como menino a palavra não falsificada. Esse leite racional é uma palavra simbólica que vai traduzir ou significar a palavra de Deus. Então Pedro está dizendo que a igreja, ou crente, ou cidadão,
conhece a palavra porque vê alguém pregar, porque viu alguém falar ao longo de uma era. Minha avó não sabia ler e ela conhecia, porque ouvia a palavra. Então ela aprendia aquilo que se falava. Mas Deus não quer somente isso. Deus quer que você tenha desejo como menino de uma palavra não falsificada. Isso significa que tem por aí palavra que é falsificada, palavra que é falsificada. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. O apóstolo Pedro está dizendo que nós temos que ter o desejo da palavra e da palavra não falsificada, como menino. Nós estamos desejando como menino a palavra não falsificada. E diz que é para fora a pessoa aí e o quê? Crescendo. Então veja, o menino se refere à criança que necessita de lei para crescer, que necessita do crente. O crente, ele necessita crescer na dependência de Deus. Criança, irmãos, e eu posso falar com propriedade disso, seu pai, seu avô, tem neto, então a criança, ela depende do pai, não tem jeito. Se ela não depender do pai, ela vai crescer desordenadamente, ela vai crescer sem controle, sem ter um norte para seguir. O crente, como menino, deve depender de Deus, e é pela palavra de Deus que ele vai crescendo. Se ele não depender de Deus, irmão, ele está perdido. Mas não é de palavra, não, é depender de ação mesmo, é depender de atitude, é depender de coração, de corpo, alma e espírito. Se nós fazemos, irmão, um vir aqui passar uma peneira, toda a gente vai ficar, que depende realmente de Deus. Então veja, esse quinto mandamento está falando do desejo e da dependência. O desejo da palavra, a pessoa desejar a palavra de Deus, e para ter desejo da palavra de Deus tem que ler, tem que buscar, tem que pesquisar, tem que examinar. Se não fazer isso, não é desejo não. Só ler, tem gente que só está lendo a Bíblia, só lê a Bíblia na igreja. Só na hora que ele propiciar, desejando que acabe uma oração da leitura porque ele está cansado de estar em pé. Será que eu estou falando bobagem aqui? Tomara que acabe uma oração da leitura porque eu já estou cansado de estar em pé. Porque a palavra de Deus tem uma luta, tem uma guerra espiritual, carne contra o espírito, espírito contra a carne. Você é dominado pelo quê? Sexto mandamento, 1 Pedro 2:11, leia para mim aí, irmã mais jovem. 1 Pedro 2, versículo 11. Pode ler, Raquel. Está falando aí, esse sexto mandamento, da pessoa saber controlar os desejos carnais. Está falando de concupiscência. O que é concupiscência? Concupiscência é um desejo que passou dos limites. Concupiscência é pecado, porque é um desejo que passou dos limites. A concupiscência dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Logo, a concupiscência é a avó da morte. A pessoa que não tem desejo é porque não é pessoa. Toda pessoa tem desejo. Tem desejo de quê? Vamos saber aí. A pessoa tem desejo de ter coisas, olha para mim. B, ela tem desejo de usar essas
passar do limite, não. Não deixa passar do limite, não. Controla. Fruto do Espírito, temperança. O que é temperança? Domínio próprio. Domínio próprio. Irmãos, as coisas boas da vida é difícil fazer. As coisas ruins da vida não precisa nem a pessoa querer fazer, ela já aparece, já chega. E se você tomar cuidado, você está fazendo. Eu e você, nós continuamos aqui nessa noite lutando contra a carne para deixar que o fruto do Espírito ele prevaleça na nossa vida. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então Pedro está dando um mandamento. Que mandamento é esse? Abster dos desejos carnais. Cuidar, controlar, saber controlar isso. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Pedro sabia disso. Deus sabe disso. E como ser humano, a gente pode cometer esses erros. Então nós temos que tomar cuidado, meu filho. Temos que tomar cuidado. Deixa precisar na vida de ouvir isso. Ouvir uma palavra dessa. O povo precisa saber que a gente tem que saber controlar. Porque se a pessoa não controla, vai com desejo, deixou o desejo surgir no coração, na consciência. Aí daqui a pouco vai dar um prédio, vai em prostituição, nem cauteriza, depois que também cauteriza, é tudo normal. Hoje, dia aí, não é mais. Vai à vontade, vai entrar, vai beijar 1, 2, 3, 10, as moças, os rapazes. É assim que acontece hoje. O mundo é assim, é dessa forma, é dessa maneira. Nada é pecado, nada é proibido, é proibido, proibido. E ninguém está proibindo nada, você está dizendo, ó meu filho, essas coisas não te levam para a salvação. Essas coisas não edificam casamento, não edificam família, não edificam pessoas, não levam ninguém a nada, só levam para um lugar, a perdição. E é por isso que a palavra de Deus é abstência. Controle. Aprenda a controlar. Pois bem, sétimo mandamento. Caí. 1 Pedro 3, verso 1. Leia, por favor. Está com a Bíblia fechada? Novamente. 3 e 1. Semelhantemente, vós devereis ser sujeitos aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem a palavra, pelo qual suas mulheres sejam obedecem sem palavra. Bom, sabemos que a sociedade judaica é uma sociedade machista. Mas eu não quero transformar isso em machismo, não. De maneira nenhuma. Mas é um mandamento bíblico. Não é que o homem não pode ouvir, não deve ouvir, ele deve compartilhar com as pessoas. Mas está dizendo aí da sujeição da esposa ao esposo. Da sujeição, que é o que destrói o casamento também, essa falta de sujeição, essa falta desse compromisso. Não, eu não está falando de ninguém mandar em ninguém, não está se falando disso, está se falando de ter um comum acordo entre as pessoas, de saber conviver. Vida dois é fácil. Pedro está falando aí de vida dois, ele está dando o mandamento da pessoa saber viver. Antigamente, eu era sozinho, eu ia para onde queria, porque eu era solteiro. A partir do momento que eu contraí um matrimônio, eu não posso ir mais onde eu quero, de maneira nenhuma, porque eu tenho alguém que eu tenho que estar prestando conta, ela tem que saber onde é que eu estou, o que eu estou fazendo. Pedro está falando desse compromisso familiar que deve existir no casal, desse trabalho. Então veja, a mulher sábia, ela ganhará o esposo sem palavras, só com atitude. Às vezes está falando aí de mulher que é cristã, mas tem um esposo que não é. E ele dirá: quem é esse esposo? Mas preste atenção. O esposo chega no trabalho, onde é que a mulher está? Está sentada na igreja, no círculo de oração, está fazendo a obra de Deus, está correndo para lá e para cá, e a casa está virada ao avesso. A pia está cheia de moça, coisa para fazer, janta não dá conta. Essa mulher nunca vai ganhar o seu esposo, muito pelo contrário, vai criar um atrito dentro do seu lar, um problema dentro do seu lar, porque ela não está tendo uma atitude sábia. Minha irmã, preste atenção, antes de
Não é isso que eu estou dizendo. Não estou falando isso, não. Eu estou dizendo que a irmã deve estar lá, mas não deve ser a preocupação principal. Pedro está dizendo que a preocupação principal não é isso. Não é dessa maneira, porque aqui nessa congregação, muitas das nossas irmãs que entram por esse caminho são pouquíssimas. Não tem muitas, são pouquíssimas. Mas está dizendo a Escritura que é um coração dele purificado, um coração dele, Deus, coração aí em cima do ambiente, pessoa que tem uma mente purificada, uma mente temente a Deus, essa pessoa terá uma família abençoada. Tem pessoas que não têm família abençoada, não tem, é preocupação em casa, com o filho que está na balada, que está na droga, que está envolvido em prostituição e com muitas outras coisas, o marido que não chega, e quando chega, vem comprando 2, 3, 4, passa para entrar em casa, porque já vem a expressão. Mas o crente que é temente a Deus, a mulher crente temente a Deus com atitude, ela vai ganhar o seu lar. E ela vai dizer: eu e a minha casa não servimos a Deus. Nós estamos falando do mandamento de Pedro. E o marido? O marido deve guardar com a mulher com entendimento. E dar uma mulher como vaso mais fraco. Ele está falando de vida conjugal. Pedro está falando aí de vida conjugal. Pedro está falando do marido. Ele também não deve abusar. Ele deve saber como é que ele vai conviver, como é que ele vai coabitar com essa esposa, com a sua esposa, com a sua mulher. Dá honra a ela como vaso mais fraco, é a tua esposa. Não é isso? É o que Pedro está falando aqui. Pois bem, vamos em frente aí. A relação entre esposo e esposa deve ser com entendimento, para que as orações não sejam impedidas. Sabia, irmão, que a gente ora pode orar. Ora pode orar, oração rápida não deve ficar. Não sobe, irmãos. Não sobe por causa do relacionamento familiar. Por causa do relacionamento familiar. Marido e mulher, esposa e esposa. Se não tiver entendimento desse relacionamento, irmã, se o teu marido dizer 2, não diga 3, não. Se o teu marido dizer 3, não diga 4, não. Para ouve, depois para, chega com jeito. Temos que ter esse entendimento, porque se um dizer 2, o outro dizer 3, o outro dizer 4, daqui a pouco a guerra está formada ali do outro lado. A confusão, aí não adianta orar, não tem oração que resolva. Ora, esse retorno não resolve. Antes de orar, tem que ter atitude. Tem que ter a postura certa. Aí Deus começa a abençoar. Aí Deus começa a trabalhar. Aí Deus começa a mover as águas. Mas tem que ter entendimento, que é o que falta hoje no povo. Em muitos sentidos. Eu estou falando aqui no contexto familiar. Mas se pegar outros sentidos, falta isso também na população do povo. Trabalhista, etc. As pessoas procurarem ter aquele entendimento. Pois bem, vamos ver aí. 8º mandamento que Pedro aborda na sua carta. 1 Pedro 3 e 8. Obrigado, Levi. 1 Pedro 3 e 8. Finalmente, sendo todos de um mesmo sentimento, compassivos, amados, amando os irmãos encarnadamente, misericordiosos e afados. Pois bem, então veja aí. Demonstrar compaixão pelas outras pessoas. O 8º mandamento que Pedro está falando aí é para nós demonstrarmos compaixão pelas outras pessoas. Para nós termos misericórdia delas. Olha, ele diz aí, ó. Vou ler de novo para o terminou de ler. Finalmente sejam alguns de um mesmo sentimento. Certo ou errado? Certo ou errado? Ó, vou ler de novo. E finalmente sejam alguns de um mesmo sentimento. Certo ou errado? É errado. Não é alguns, é todos. E finalmente serem todos de um mesmo sentimento. Todos. O negócio de Deus não é com um, com dois, é com todos. A igreja é o corpo de Cristo. Não pode dizer,
compaixão. O que significa isso? Sentir a miséria que o outro está passando. Sentir fazer alguma coisa. Não é sentir não fazer nada. Política falando, não é que vai fazer, que vai acontecer, que vai fazer aquilo. Não sei se Deus cumpre o que fala. Talvez seja essa palavra jogada ao vento. Mas você é cristão. Você deve sentir fazer alguma coisa. Pastor, mas eu não tenho condição de ajudar financeiramente. Ei, eu estou mandando você ajudar financeiramente, você não pode. Mas você pode orar, você pode visitar, você pode contribuir da forma, você pode ir lá, você pode dar uma palavra de consumo, de conforto, e dizer, olha, Deus está contigo, Ele não me abandonou, Ele não me deixou, é assim mesmo, a luta vai passar. Essa luta que você está passando, ela não é para sempre, ela vai terminar, Deus vai te dar a vitória, Deus vai trabalhar e a porta vai abrir. E você Você pode fazer alguma coisa. Ser misericordioso significa sentir a miséria do outro, compartilhar o sofrimento dos outros, bem como as suas alegrias. É compartilhar dor e dar alegria. Sabia que a hipocrisia não deixa a gente participar da alegria de outro? Não participa, não. Vou lá adorar homem, dá a alegria de homem. E quando alguém precisar, quando você precisar, um dia alguém vai precisar que alguém segure na alça do caixão. E se não tiver ninguém para segurar na alça do caixão, o que falta hoje é isso, irmão, para a igreja ter a compaixão pelos outros, compartilhar tudo juntos. Isso se a sociedade soubesse desses valores, entendesse esses valores, ser amável significa ser gentil no trato com as pessoas. Olha o que significa ser amável. Olha, diz misericordiosos e amáveis. Ser amável significa ser gentil no trato. Aí você vai cumprimentar o nome da delegada da Polícia Federal no Iraque. Como está chamando o nome do dono? Zangado.
compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente, misericordiosos e afáveis. Olha, isso é profundo demais. Isso é profundo, não é porque eu estou falando, não. Isso é profundo. Isso é profundidade social que a igreja não tem, que a igreja precisa ter. Porque se a igreja tivesse, ela não estaria dessa forma, ela estaria de outro jeito. Vamos em frente. Novo mandamento: apartar-se do mal, fazer o bem. Clique mais uma vez aí, tá? Buscar a paz e seguir. Pedro está dizendo, nesse novo mandamento, que a pessoa deve apartar-se do mal, apartar-se daquilo que é mal, fazer o bem, buscar a paz e seguir. Olha, isso é muito sério. A tudo aquilo que você achar que é mal, aparta da tua vida. Pedro está dizendo, se nós acharmos que uma coisa é mal, você deve se apartar. Aparte-se do mal. Busque fazer o bem. Tenha paz com quem? Com Deus, consigo próprio, e com teu irmão, e com teu vizinho, e com teu próximo. Não, eu só tenho paz com Deus. O meu vizinho, se brincar comigo, ó, minha vizinha se fala mal de mim, o bicho pega. Que história é essa? Que conversa é essa?
mandamentos dele. 10º mandamento. Levítico, capítulo 4, versos 12 e 13. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Que mandamento é esse 10º mandamento? É que o crente deve estar preparado para toda a prova que há de vir. Ó, amado, não estranhei exatamente as provas que vêm sobre vocês. Tem crente que está em prova. Eu ouvi um irmão daqui da congregação falando, eu não sei o que isso está me acontecendo. Não estranha não! Não estranha não! Por que isso está acontecendo? Agora Deus virou o quê? Menino de recado? Se aconteceu no outro direito, Deus tem que dizer o que está acontecendo isso. Se der uma prova no peito, Deus tem que dizer. Não há jeito, irmão, que é isso? Deus não tem que dizer nada para ninguém não. Deus é Senhor, nós somos servos. Deus está dizendo a palavra aqui que a pessoa não deve estranhar, a prova vai vir. Gente da minha família vai morrer, gente da tua família vai morrer, gente da nossa família vai adoecer. Nós vamos ser problemas, às vezes, ligados de pecado, vai faltar muitas vezes das nossas casas, vai acontecer tudo isso, Senhor. Vai ter momento de alegria, mas vai ter momento de tristeza também. Não vai estranhar. O que é isso? Por que está acontecendo isso comigo? Por causa desse mundo aí. A opressão, as coisas, o tipo de alimento que a gente se alimenta, uma série de coisas. Pode ficar doente, porque Deus conversa piada. Você pode ficar doente sim. Você pode passar por prova sim. Não é para estranhar não. É passar na prova dando glória a Deus. Aleluia! É passar na prova dando glória a Deus. É passar na luta dando glória a Deus. Então Pedro está dizendo que é uma pessoa não estranhar isso não. Não estranha não. Não estranha não. Muito pelo contrário. É para se alegrar. Olha que coisa. Pedro diz, não estranha a prova. Se alegre. Ah, eu sou crente, não posso ficar diabetes. Quem disse isso? Está comendo açúcar. E às vezes vai ser um problema hereditário. Come gordura como desvalido. Come carne de porco o tempo todo. Se alimenta com pão. 4, 5 pães no café da manhã. Come pão o dia inteiro. Vai acontecer o quê? Esse tipo de doença. Vai ter problema cardíaco. Vai ter esse tipo de problema ou vai ter? Vai ou não vai? Ah, Deus agora virou o quê?
Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por toque de ganância, mas de ânimo pronto. Olha, é para mim isso aí, os pastores. Isso é dos pastores, você deve estar na igreja, é dos pastores. Ele está escrevendo para quem toma conta da igreja. Está dizendo que o pastor deve cuidar do rebanho. Ó, e cuidar do rebanho não é por força. Percebe? Alguém está com saudade do pastor fulano de tal, o pastor que disse: eu quero esse irmão aqui, eu quero que esse irmão tenha que estar aqui. É aquele, esse aí que eu falei, olha, não deixa, não é por força, ó. Não por força, mas voluntariamente, não por toque de ganância, mas de ânimo pronto. Eu estou aqui, ó, aqui, mas eu não vou forçar ninguém, não. Eu não estou aqui para forçar, eu estou aqui para mostrar a palavra como a palavra é. Não estou aqui para estar forçando, para estar dizendo, para estar a pessoa nascendo na raça. Não é assim que a Bíblia está dizendo. E olha, a gente não é um toque de ganância, isso é uma oportunidade tremenda. Tem pessoas por aí, pastores por aí, enganando pessoas, fazendo a coisa, isso por aqui, por dinheiro, tanta coisa. Eu não estou nem falar a mensagem que nós temos que estragar a mensagem. Cuidado do rebanho, cuidando do rebanho não por força, mas voluntariamente. Voluntariamente, não é por dinheiro, mas é voluntário. De graça receber, de graça dar, diz a palavra. Não é por salários, não é por salários, não é por dinheiro, mas é de ânimo pronto. Vontade de fazer a obra de Deus, de ajudar pessoas. Que muitos por aí não têm essa vontade mais, têm a vontade de tirar a lã das ovelhas, de arrancar a lã das ovelhas, o dinheiro das ovelhas, o dinheiro do crente, que é isso que muitos estão buscando hoje. O capitalismo tem matado a igreja de Cristo. Cuidando do rebanho não por ganância, mas de ânimo pronto. O galadão não é aqui nessa terra, o galadão é lá em cima. Louvado seja Deus, não somos essa glória. Não tendo domínio sobre o rebanho, mas sendo exemplo. Não é por ter domínio, mas sendo exemplo. Até nos tais, diz a Escritura, a gente deve estar. Como é que eu posso pedir para a igreja orar se eu sou um pastor que não ora? Como é que eu posso pedir para a minha igreja se eu não leio? Como é que eu posso pedir para a minha examinar se eu sou o primeiro a examinar? Como que eu posso para a igreja pedir vizinho, seja dizimista ou não vizinho? É hipocrisia da minha parte eu dizer isso. E está cheio desses homens que estão aí. E vocês não devem ter isso por aí. Décimo segundo mandamento para nós concluirmos. 1 Pedro 5, 5 e 6, ele fala. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6. Leia, por favor. Semelhantemente, pois jovens, sede sujeito aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Muito bem. Humilhai por debaixo da mão de Deus, para que seu tempo ele exalte. Olha aí, humildade. O sexto mandamento do apóstolo Pedro, a sujeição da juventude aos mais experientes e revestir de humildade. Tem isso hoje na sociedade? Pai é quadrado, é velho, não sabe nada não, já passou. O pai não sabe nada, principalmente na fase da adolescência. João quando está atrás da adolescência, para se tornar um adulto, pré-adolescência, é um problema sério. Meu pai sabe nada, ele João sabe tudo, ele sabe tudo, conhece tudo. A Bíblia está dizendo que não. A Bíblia está dizendo o contrário. A Escritura está dizendo o contrário. Da sujeição dos jovens, da juventude, aos mais experientes. E a humildade dessas pessoas, porque Deus dá graça ao humilde, mas o soberbo ele abate. Vamos concluir. A sujeição dos jovens aos anciãos. A sujeição de uns aos outros. Não é só os jovens, é uns aos outros. O que mais? Revestir de humildade. A humildade leva frente à exaltação. O que mais? Está dependendo sempre de Deus. Quem depende de Deus
ao inimigo. Não dê brecha ao inimigo. São os mandamentos do apóstolo Pedro. Amém, irmãos?